Paz, pessoal, boa noite. Estamos chegando mais uma vez. Estamos na terceira tentativa de fazer dar certo aí a live hoje. Não sei o que aconteceu, o Instagram não está conseguindo fazer a conexão entre Tia Nenoca e eu. Estamos começando mais uma vez. Vamos ver se agora dá certo, tá bom? Vamos lá, aguardando o pessoal voltar, entrar de novo, Tia Nenoca também. Vamos ver se dá certo o nosso bate-papo hoje. Estava ansiosa para conhecer, conversar com a Tia Nenoca, saber das experiências dela no Ministério Infantil, os testemunhos, a trajetória dela nesse trabalho tão lindo, né? Que Deus nos confiou. Vamos aguardar aí o pessoal entrar. Vamos tentar de novo, Tia Nenoca. Vamos ver se agora vai. Eu reiniciei até o celular. Vamos lá. Vamos ver se agora dá certo. Ela já mandou o convite. Vamos ver se agora vai. Fazer uma transição ao vivo com Tia Nenoca. Ajuda a gente, Jesus. Vamos lá. Gente do céu, não tá tendo jeito não, não tá acontecendo um negócio não. Não quer deixar a gente entrar. Deixa eu sair. Vamos lá. Vamos ver se agora vai. Agora consegui. Glória a Oi! Deus. Eu troquei aqui o celular, eu acho que não sei se foi o meu celular. Peguei aqui Será o que outro foi, celular aqui de casa, que foi o problema do celular, porque tava tentando e não tava entrando. você Aí corri trocou de para pegar o celular. celular? É que Pode ser recentemente então. eu troquei de celular, né? Quando você trocou, deu certo. Mas assim, sempre Vai deu certo entender. e hoje não tem mais, E graças a aí, Deus como é que entrou. você tá? Graças Ai, eu a tô Deus. bem, O graças pessoal a já tá, Deus. ai, que pena. Ai, Graça eu e tava aqui com o paz. coração Com apertado. você. Ai, meu Tudo Deus. bem. Que prazer te conhecer. Tudo bem com você? Tudo ótimo, prazer todo meu. Ai, que maravilha. A gente não se conhece pessoalmente, só conhece o seu trabalho da internet, mas é um trabalho muito legal, né? Bem conceituado, bem Sim, visto, o pessoal gosta bastante, tem ideias muito lindas, que ajuda bastante o pessoal aí que está começando, né? E não só os que estão começando, os outros também. Eu esses dias fiz aí uns personagens de pazinha, de peneira, de vassoura, aquelas ideias que as sim. crianças acham super divertidas, né? Muito legal. Ah, que Que legal. legal. Que bom que deu certo. O pessoal tá voltando aí. Tia Nenoca, a gente sempre começa assim de praxe já, o pessoal se apresentando. É claro que todo mundo já te conhece, mas vamos lá, você se apresenta com seu nome, a idade se quiser falar, estado civil, igreja, pastor, tá bom? Só para o pessoal já ir te Ah, conhecendo um pouquinho logo de início. Vamos lá. tá. Então, pessoal, meu nome é Neuza Alencar. Eu sou casada com o pastor Daniel, né? E nós temos dois filhos, o João e a Sofia. A Sofia tem 9, João tem 13. E próximo mês é meu aniversário, então eu vou fazer mais um aninho, mas eu sou novinha, linda, novinha. E nós somos da Igreja Ah, Quadrangular, que meu esposo pastoreia a igreja aqui em um bairro de São Luís do Maranhão, né? Que eu sou da aham. capital. E nós servimos ao Senhor né, em um bairro aqui de São Luís. Estamos aí Glória a prontos para Deus. servir. Amém. Que legal. Tia Nenoca, e são quantos anos já de Ministério Infantil? Então, é por volta de 10 anos de Ministério Infantil. 10 10 anos. aninhos. Sou uma De mocinha cristã ainda no são quantos? Ministério. É o quê? De vida cristã são quantos? Você nasceu na igreja evangélica, no berço evangélico? Sim, eu cresci, né, em uma igreja evangélica, Uhum. mas só que na minha adolescência, né, eu me afastei e tudo. E assim, eu costumo dizer assim que foi aos 20, 19 anos que eu me encontrei com Jesus, entendeu? Então, Amém. tem um tempinho já na caminhada. Entendi. E aí, esses 10 anos de ministério infantil, como é que foi que aconteceu? Como é que começou?
esse envolvimento com o trabalho com as crianças? Então, tia Michelle, eu entrei no Ministério Infantil, mas antes eu era igual o povo quando ouve falar de Ministério Infantil, né? Ninguém quer. Ah, Então eu não queria, que coisa, né? eu, eu Queria dizia, nem não, ver eu não criança. quero. É, Hum, eu fui para a igreja e a pessoa lá responsável pelo ministério, ela me olhava e dizia, não, mas tu tem que vir trabalhar no ministério. Eu digo, não, mas eu não quero, eu não vou. Eu ficava recusando, eu fugia da pessoa na igreja, saía meu correndo. Deus, Foi, e aí foi, sério? fugia, não queria papo. Eu disse, mas eu não sei nem o que. Eu achava, não achava um trabalho assim que nunca me vi, né? Então eu saía correndo todas as vezes. Mas Só que aí olha um só. dia, só que um dia eu tava no culto e eu tava em pé, né, ouvindo a mensagem, tava encostada em uma coluna no fundo da igreja, ouvindo a mensagem, quando eu ouvi a voz de Deus falando comigo, falando assim, vai trabalhar com as crianças, né? E essa é uma experiência muito pessoal, então quando a gente conta para outras pessoas, elas relativam, elas, né, ah, Deus falou contigo, não sei o que, mas é a minha convicção, né? Deus falou comigo Você e ele ouviu disse a assim, vai própria voz de trabalhar com Deus, as não foi que crianças. alguém foi te falar. Isso, Não é que alguém foi isso te aí. entregar um recado de Deus. Você ouviu mesmo a Não, voz de Deus. sim, eu ouvi a Já voz que de não Deus. adiantava alguém chamar, né? Não estava adiantando uma É, pessoa chamar, pô, deixa eu mesmo falar para ela, então. eu acho que ele sabia que se alguém fosse chamar, eu ia dizer não. Olha só. E aí E ele aí? veio assim, ó. E aí eu senti ele falando comigo, vai trabalhar com as crianças, assim, do nada, né? A pregação nem era sobre isso, nem nada. Então, vai trabalhar com as crianças. Eu não. Vai trabalhar com as crianças. E aí, aquela coisa assim no meu coração, dizendo assim, vai trabalhar com as crianças. Aí eu, como naquela época tinha um depósito de criança na igreja, que eles seguravam as crianças Uhum. para não sair, para não atrapalhar o culto. Então, eu falei assim: eu disse assim, se for para eu trabalhar com as crianças, se essa for a voz mesmo de Deus está falando comigo, se for para eu trabalhar vai entrar um monte de criança por essa porta lateral. Mas eu sabia que isso não ia acontecer, né? E quando eu fechei a Hum. minha boca, a porta se abre e entra um monte de criança gritando dentro da igreja. E aí eu, sério, foi. Sério? E aí Gente, eu você disse, pediu eu acho um que é Deus sinal que mesmo. você imaginava que não aconteceria. Desse jeito. E E aí eu disse, aí? é isso. E aí entrou aquele monte E de aí criança eu, gritando pela não, porta, você achou muito passarinho. na próxima, na semana seguinte, eu já estava preparada ali. O Senhor disse também como é que eu iria iniciar. Depois que isso Olha, aconteceu, conta ele disse: aí. olha, a primeira coisa que você vai fazer, você vai chamar as suas cunhadas, porque minhas cunhadas eram dessa igreja, né, na época. Você vai chamar suas Aham. cunhadas para ajudar você, você vai fazer assim, assim, assim. E aí ele foi dizendo. E aí foi aí que surgiu o nome Tia Nenoca, né? Não Hum, sei se eu estou como antecipando as assim? perguntas. Não, pode falar, você Eu pode me posso perguntar falar? como surgiu o nome. Pode? Ah, então tá. Então, quando, por exemplo, tenho dois irmãos e o meu irmão é Dominique e o nome da minha irmã é Débora. Então eu cresci com esse nome Neuza me perseguindo na época, né? Que eu achava que isso era uma perseguição, porque eu chorava muito, eu reclamava muito desse nome. Porque ninguém vê uma É criança mesmo, sendo chamada de Neuza, né? Não é um nome muito verdade, né? comum, não é um nome muito jovem, não é um nome muito jovem. Então, as crianças na época, meus amiguinhos da escola, eles ficavam zoando comigo o tempo todo. Então, Oh, quando alguém meu Deus, tô ligava para terrível. casa e eu atendi o telefone, as pessoas, quando falavam Neuza, já viam assim com uma idosa que está falando, né? Então, e fora os Aham. apelidinhos, né, que dava. Então eu sempre chorava para minha mãe, dizer, mãe, por que, que meu nome é Neuza, o nome do meu irmão é Dominique, o nome da minha irmã é Débora, por que, que meu nome também não começou com D, não foi um nome diferente? E aí Verdade. e ela diz assim, minha filha, o teu nome era para ser Daiane, mas o teu pai quis fazer uma homenagem para
para a mãe dele. E aí ele foi lá e registrou assim. Eu só soube quando ele voltou e me disse. Acho que naquela época Olha era assim, só, né? era o nome da Deu sua uma valeu vovó. aí pela homenagem. Valeu. E aí, Ai, quando eu gente. iniciei, eu tinha muitos bloqueios ainda, né? Então, assim, eu não estava pronta, né? E eu acho isso grandioso da parte do Senhor, porque Ele escolhe um coração, né, disponível, disposto. Ele quer alguém que diga sim. E aí, o que ele vai fazer Aham, na caminhada é ele e Deus, né? Ou melhor, é ele e eu, né? E aí foi isso que ele fez comigo. Eu não estava preparada para nada, né? Só que eu fui criança de culto infantil, de escola bíblica. E aí, quando eu fui me apresentar para as crianças, antes disso, eu chamei minhas cunhadas, eu disse: olha, mas eu não quero entrar com o nome Neuza. Porque se eu entrar com esse nome Neuza, as crianças não vão gostar. Ó, a minha cabeça. Era algo olha só. comigo e eu já estava levando, olha, os outros não vão receber isso. E aí a gente foi fazer uns aventais, e aí a gente colocou um apelidinho em cada uma. Uma era tia Larissa, ficou tia Lala, outra tia Sara, ficou tia Sassá. Eu digo, gente, e agora um apelido pro meu nome? Que é impossível ter. Hum. E aí a gente ficou. Até que uma gritou assim, bota tia Nenoca, que começa com É, NE, né? amiga, Né? e é bonitinho E aí demais, tia Nenó, muito fofo. Mas aí Ah, botaram tia Nenoca e aí ficou. tia Joaninha acabou de entrar aí, deu paz, meninos, já subiu o nominho dela aí. Continua, tia Nenoca. E aí ficou, então, o tia Nenoca, Ficou. porque E alguém falou, aí. E aí. aí colocou Só que, o gente, Raul. só para deixar bem claro que hoje eu sou muito sarada em relação a isso, a minha identidade, né? Então, questão do Uhum. nome, dessa coisa de ser aceito, tudo isso o Senhor foi tratando comigo hoje. Então, você pode me chamar de Deusa, pode me chamar de Tia Nenoca, pode me chamar se você quiser, porque eu sei quem eu sou, né? Deus vai Então, curando todos os não tem mais traumas, vai tirando, né, todas assim. as coisas que incomodam. Ai, a gente vai Isso, isso. amadurecendo, vai passando essas bobagens, né? Que legal. É. Muito bom, Cineroca. E como é que é hoje em dia? Você trabalha ainda com as crianças da sua igreja ou hoje você é mais itinerante? Como que é hoje em dia? Então, quando eu iniciei nessa igreja, era a sede da nossa igreja, né? Melhor, é a Uhum, sede da quadrangular, né? E eu comecei como professora e depois eu fui e assumi como liderança, né? Então, quando a gente já estava já um bom tempo ali, já tinha formado muitos líderes, já estava um trabalho assim maravilhoso, aquela hora assim que você tá no melhor. Aí Deus veio e uhum. chamou meu esposo para assumir uma igreja em um bairro de São Eita. Luís. Então eu tive que sair de lá, né? E aí nós saímos de lá e quando eu cheguei na igreja que nós iríamos pastorear, quando eu botei o pé na igreja, eu olhei para a igreja e disse assim, Senhor, aqui não tem nem criança. E aí o Senhor falou algo que eu carrego até hoje, eu compartilho com muitas pessoas sobre isso. Ele falou para mim: quem trabalha no ministério infantil não trabalha apenas com crianças, trabalha com famílias. Então, o Senhor Uhum, ele começou a me, sabe, me descascar, tirar várias coisas que a gente às vezes fica assim, né? Acha que o nosso uhum, ministério é só aquela criança ali, a gente não pode alcançar as famílias. Enfim, o Senhor começou a uhum. trabalhar comigo. Eu comecei a trabalhar na igreja, que nós assumimos como líder de mulheres, né? Porque nós nem tínhamos Olha espaço para só. ter nada para as crianças. Foi. E aí nós já estamos lá há quase 6 anos na igreja. E nós começamos com o Ministério de Mulheres. Hoje, eu não sou mais líder porque nós já levantamos outros líderes, né? Nós já temos outra líder de Uhum, mulher. Só que eu participo com elas, estou junto com elas também. Só que hoje eu sou líder do Ministério Infantil na nossa igreja. Então, a minha uhum. prioridade é a minha igreja local. Então, Aí assim, foram eu chegando as viajo, crianças, né? foram chegando as crianças, né? E hoje nós temos o nosso trabalho com as crianças ali e tem sido uma Legal. bênção. Muitas dessas mulheres foram se tornando mamães, outras foram Sim. chegando já com crianças, e aí foi aparecendo, né? E Foi surgindo. foi, Que foi maravilha, que aparecendo. muito interessante essa visão, né? De que a gente não trabalha só com crianças, mas com a família.
as mamães que perderam filhinhos, ou que às vezes perdeu a guarda de um filho, está com o pai, né? Envolve muita Isso, coisa, não é só a criança em si, né? isso, As mães, os pais, avós que criam os netinhos que os filhos fizeram e deixaram para o vô criar. Tem tanta coisa, isso, né, Tia Nenó, que envolve. isso. Muito bom. Quando a gente Gostei de entende saber disso, então. isso, quando a gente entende isso, tia Michele, a gente consegue servir melhor, né? Porque a gente não Uhum. está fechado em algo, né? A gente está sabendo que é o corpo de Cristo, então a gente consegue ajudar, porque Exatamente. nós que trabalhamos com crianças, nós conseguimos observar, fazer um raio-x da casa que aquela criança está Uhum. inserida, da relação com os Exatamente. pais. Então a gente consegue ir mais além, porque as crianças elas Bem, falam amém. mesmo, né? Elas botam para Pega elas tudo. entrega tudo. Então a gente pode ir lá e Uhum. ajudando, trazer para perto, né? Os pais, consertando algumas coisas. Então acho que a gente tendo essa visão de um ministério que é a igreja, né? Não são a igreja não é Uhum. dividida em vários departamentos, porque infelizmente é o que a gente vê hoje, né? A igreja é Uhum. total dividida dentro dela mesma, porque esse departamento aqui não pode ajudar aquele e esse aqui não pode ajudar aquele. Uhum. Mas o Ministério Infantil, ele tem que funcionar todos os eventos da igreja, porque tem que ter a sala para as crianças, para elas não atrapalharem os Uhum. eventos, né? Então Pois é. a gente acaba dificultando o trabalho. Então, quando a gente pensa no corpo de Cristo, né, da igreja, então a gente consegue abraçar melhor, né? A gente consegue trabalhar Uhum. melhor. Eu tenho uma administração que diz que, na verdade, o ministério, o departamento infantil é o coração da igreja. Embora muita gente não perceba, acha que é menos importante, mas é o coração da igreja. Né? Nessa administração eu falo que os pés são o departamento dos jovens que vão, e é uma outra conversa, uma outra hora eu explico melhor. Mas o departamento infantil é o coração da igreja, mas muita gente É muito não vê esse importante. coração, ele está ali escondidinho, é uma parte do corpo que você não vê, mas que é a mais importante, né? Digamos assim, o coração é, É. né, não só o órgão, mas o coração representando a alma da gente, é de onde tudo surge, né? Então é muito importante. Se for bem cuidado desse coração, aí com certeza tudo flui muito bem, né? Isso, é Que verdade. legal. Concordo. E cerca de quantas crianças tem a igreja hoje, Tenenó? Então, hoje nós temos por volta de 30, 35 crianças, né? Que para Uhum, alguns talvez seja um número pequeno, mas para mim é um número ideal, né? É o número que o uhum, Senhor, as crianças que o Senhor nos deu para cuidar, as crianças que nós podemos cuidar no momento, né? E aí a gente tenta fazer o uhum. nosso melhor para aquelas que estão ali. Então, o Senhor já tratou muito Amém. comigo em relação à questão de números. Certa vez, nós estávamos iniciando a escola bíblica e estavam duas crianças presentes. E eu iria sugerir para a professora, né, para a professora que sugerir para mim que eu não tivesse, não, melhor, eu iria sugerir para ela de que não tivesse a Uhum. escola bíblica ali para as crianças, para a gente juntar as turmas. E na caminhada até a sala dela, quando eu fui chegando na sala dela, ela já tinha iniciado a aula dela com aquelas duas crianças. E eu fui tão tratada ali naquele momento, eu fiquei assim tão constrangida e tão alegre em relação à atitude daquela professora, porque de fato, às vezes a gente diz que as crianças são importantes, mas quando vão duas a gente desanima e não quer fazer, né? E ela começou com aquelas Uhum. duas, né? Então, assim, o quão é importante assim a gente tratar e cuidar do nosso coração, porque a gente acaba se envolvendo com as coisas desse mundo e esse mundo diz que quanto, né, a quantidade é muito importante. E, de fato, a E quantidade, de Cristo certa disse que forma, é onde estiver, importante, mas a gente tem Cristo que disse tomar que onde cuidado. estiverem reunidos dois ou três, né, em meu nome, ali ele estará. Então, por quê? Com dois ou três, né, pequenininhos, não pode estar fazendo culto infantil ou a EBD, né? São E eu, uma alma vale mais que o mundo inteiro, por que não, né? Duas crianças, você não vai trabalhar e com eu o só quê? tô. Verdade. E eu só tô falando isso, Tia Michele, para mostrar também em relação assim que nós que estamos no ministério já há um tempo, né, que nós ainda temos algumas barreiras que o Senhor ele quer tratar conosco, né?
Então, às vezes, a gente está tão na correria, querendo resultados, e o Senhor vem dizer, Uhum. "Ei, para bem aí que eu estou no controle aqui, faz só a tua parte." Então, eu Exato. acredito assim, nesse tratar, nessa caminhada de santificação que a gente vive, sendo tratada pelo Senhor. Amém. E às vezes, naquele dia que você estava só com um ou dois, você tem mais tempo de olhar para aquele um, né? E conversar um Isso, pouco mais, entender alguma coisa que ele está passando. No dia que você está com 20, né? De repente, você não tem esse tempo de prestar atenção em algo que a criança está verdade, passando, que está precisando, né? Então, esses momentos a gente deve é verdade. aproveitar mesmo, não é? Isso, verdade. Que maravilha. E quais são as maiores dificuldades que você enfrentou, Tia Nenoca, nesses anos aí, trabalhando com as crianças? Teve alguma grande dificuldade ou está passando agora? De repente pode ser agora, né, nesse momento. Então, eu passei uma grande dificuldade no início do ministério, né? Uhum, Quando eu sofri a questão assim dos levantes em relação a desanimar por conta que os próprios cristãos, né, os crentes uhum, de dentro da igreja, às vezes se levantam para disseminar algum tipo de fofoca, conversa, né? uhum. E aí a gente acaba se assustando, né? Porque quando eu entrei no Ministério Infantil, eu acreditava que o inimigo ia se levantar, ia tentar me desanimar. Mas quando eu percebi que ele estava usando por de dentro da igreja, aquilo me desanimou muito. Eu fiquei bem chocada. Mas eu não desisti, não. Eu continuei, né? Eu tinha uma convicção, a convicção de que Deus me chamou. Então, no início, eu me senti, como a irmã Kátia colocou aí, da desvalorização, mas a Uhum. desvalorização que eu senti foi em relação da própria equipe, criando situações para que, né, tanto que quando eu entrava dentro da igreja, eu descia, assim, minha casa ficava perto da igreja na época, e eu ia tão contente, querendo, assim, mostrar para as crianças aquilo que eu trabalhei para, né, para preparei para elas. Não era a questão do recurso, era a questão da aula, né? E eu estava querendo Entendi. compartilhar com elas, mas só que todas as vezes, quando terminava o culto, eu subia para casa chorando. E Oh, aí meu teve Deus. chorando. Aí meu esposo olhava para mim e disse assim: Minha filha, eu não entendo porque que tu desce tão contente e tu sai chorando. E aí eu cheguei em casa, eu chorei aos pés do Senhor. Eu digo: Senhor, por que que acontecem essas coisas? E aí o Senhor me deu uma lição do início do ministério que nunca mais eu esqueci, né? Hum. Eu abri a palavra de Deus, ele disse: Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem Ai, sai que andando e lindo. chorando, enquanto semeia, com júbilos voltará trazendo Uhum. seus feitos. Minha filha, tu tá Ai, que chorando, pois maravilha. então continua a chorar, mas vai andando, vai regando, Uhum. né? Porque com júbilos tu voltará um dia, né? Trazendo esses frutos das tuas lágrimas. Então isso fez a diferença para mim no início, né? Mas de Uhum. fato as guerrinhas de contenda, essa coisa assim da ambição, de um querer ser Intriga, mais do que o disputa, outro, né? Entendi. infelizmente, né? E Mas fora quando o o que inimigo todo está mundo já querendo. passou também, a questão da desvalorização em relação à liderança, não abraçar a questão do Ministério Infantil, né? Mas isso eu Uhum. aprendi muito com isso, muito mesmo. Em relação a Quando o recurso e inimigo tudo. está querendo derrubar, né, Tia Nenoca, alguém que está começando um belo trabalho, ele realmente vai usar aqueles mais próximos, porque são os mais próximos que vão deixar a gente mais triste, né, mais ofendido, mais magoado. Não vai usar alguém de longe que não importa, né? Ou é um parente, ou é um irmão da igreja mesmo, um amigo. São os mais próximos que vão deixar a gente mais abalado. Então, geralmente, eles são usados mesmo para, de repente, dar aquela rasteira para ver se você desanima, né? Mas Deus não deixa, ele sempre dá aquela palavra que dá um ânimo, né? Um refrigério que você fala, não, vou continuar porque vai dar certo, o Senhor está comigo. E foi assim, né? Isso, foi desse jeito. Ele foi o Senhor, assim, que foi mesmo a minha. E também a ajuda do meu marido, assim, fez toda a diferença, assim. Meu marido Uhum. sempre me ajudou muito, assim, apesar de no começo ele não entender muito. Ele dizia assim, minha filha, por que tu não participa? Na época tinha um ministério de dança na igreja. Ele, minha filha, por que tu não participa do ministério de dança? Ela só vem com uma blusinha aqui no lado, assim, carregando uma blusinha. Tu sai de casa cheia de sacola, de um monte de coisa. Ele falou isso brincando, mas de fato.
toda líder de tia, né, professora Raquel de Professor, sacola, deixa ele tava falar. no tempo de Ai, comer. meu Deus do céu. E hoje, quais são os projetos, as coisas que Deus tem colocado assim no seu coração, as estratégias, né, que Ele tem feito você colocar em prática para atrair as crianças? O que você tem feito? Então, tia Michelle, eu tenho trabalhado com as crianças hoje. Nós voltamos agora com os cultos, né, presenciais na nossa igreja. Então, aos domingos nós estamos trabalhando quem é Deus com as crianças. E nas Crianças já quartas-feiras puderam nós trabalhamos. voltar? Sim, aqui sim. É. Aqui Com não, hein? todo Aqui, cuidado. assim, poxa, aqui Tem ainda alguns não. lugares que ainda Nem não. sabia. Poxa. E aí vocês estão? Continue. E aí, na quarta-feira, nós estamos trabalhando sobre o missionário Charles Studi, né? Nós estamos trabalhando sobre ele, assim, esse material com ele. E tem sido, assim, uma Uhum. experiência muito rica, assim. Mas, assim, o foco, né, a nossa igreja, toda essa caminhada que nós passamos desde o início do ministério, essas situações que nós vivemos, ela serviu muito para hoje a gente viver um tempo como este, né, que nós estamos passando, Uhum. porque nós amadurecemos, então nós não paramos por qualquer coisa, né? Então faz a Uhum. diferença esses processos, passar por esses processos assim na nossa vida. Então faz toda a diferença. Então hoje o trabalho local é uma das prioridades assim para a gente aqui, né? Trabalhar aquelas crianças que são de um Uhum. bairro muito difícil aqui de São Luís, mas nós cremos assim que a Uhum. igreja ela chega para causar transformação. Eu acredito que tem já mudado muito o bairro onde nós estamos. Então é isso. Que legal. Eu tenho uma prima que também é da Igreja Quadrangular, aqui em Campo Grande. Ela também trabalha com as crianças, é professora secular também, né? E eu vejo que a Igreja Quadrangular tem um trabalho muito legal, diferenciado, né? Aquela coisa dos quadradinhos, tudo assim E humanizado. Tem Ah, é muito bonitinho. Eles têm um congresso anual que tem um acontece bem grande. material. E tem todo um material específico, né, da igreja para criançada. E é muito bonito. E ano passado eles tiveram um congresso bem grande, que até fiz a decoração lá para ela num colégio grande aqui de Campo Grande. Foi um trabalho lindo, muito legal mesmo, foi muito Ai, bonito. que bênção. Que bênção. Pode lá estar espalhada mesmo. Sheila, e você também é professora secular? Então, eu estou como professora em uma escola aqui de São Luís também. Então, Uhum. eu dou aula de ensino religioso para as crianças do sexto, do quarto ano. E faço devocional Hum. também toda vez com ela. Então, é uma escola confessional que trabalha com Uhum. princípio. E eu me Ai, que apaixonei pela legal. escola. Ai, que E assim, eu maravilha. iria Você dizer vai ler no não, colégio né? Batista também. Que Eu ia legal. dizer não, mas eu fiquei apaixonada pela escola. Uma escola assim onde Ai, que lindo. a prioridade é o Senhor. Então, e claro, talvez você diga assim, ah, Amém. mas essa escola todos são crentes, todos são cristãos? Não, né? Tem crianças que Não. nunca ouviram falar de Jesus. Então, Eu trabalhei no Colégio Batista e a gente via que a procura dos não cristãos era bem grande, até também por ter crianças com problemas de disciplina, de comportamento, os pais, vamos colocar numa escola onde vai disciplinar, às vezes não está dando conta, porque tem muitos pais que não estão dando conta, né? É bem comum hoje em tem. dia. Aí eles procuram uma escola onde eles falam, até espíritas, né? Falam, não, vamos colocar aqui nessa escola, porque é evangélica, vai ensinar valores, eu sei que não vai ensinar nada de errado. Acontecia muito na escola que eu trabalhava também, deve acontecer nessa, né? Sim, sim, tem as crianças e ali elas estão ouvindo a palavra, então tem sido assim, tem sido um tempo assim muito maravilhoso. Já tive alguns testemunhos também, assim, para honra e glória do Senhor, então vale muito a pena assim esse Tá esforço para semeando no estar lá. coraçãozinho dele. É uma porta, né? Uma oportunidade grande, né? De estar semeando outras crianças, além das que você tem na igreja, né? Que maravilha. E você fez pedagogia? Então, eu estou cursando pedagogia. Cursando? Ah, que maravilha. E além da busca de conhecimento, não só pedagógico, acadêmico, você tem um dom, um talento que você diz assim, esse talento foi Deus que me deu, independe de faculdade, e ele me deu para trabalhar com as crianças? Que dom que você acha que foi Deus que deu, assim, que nem precisou de faculdade para isso?
Ai, e agora? Olha, as pessoas costumam, as pessoas costumam me ver e achar que eu tenho muita habilidade manual, né? Aquelas É coisas mesmo? assim, Não né, tem, não? da didática, né? Então, assim, Aham. quando eu iniciei no ministério, eu não tinha pedagogia, não tinha nada, né? Quando eu iniciei no ministério. E todas as vezes que eu tentava me matricular na faculdade, fazer, eu não conseguia fazer, eu não conseguia. Acontecia alguma coisa, não dava certo, não dava certo. Mas assim, eu sempre gostei muito de ler. O Senhor, ele me deu. Eu ia para congresso, o Senhor me dava condição de comprar livros, então eu lia muito, né? E leio até Estudava por hoje. E conta, aí, né? Aham. isso. E aí, quando eu entrei na faculdade, que eu fui estudar as primeiras, né, aulas, assim, as primeiras disciplinas, eu fiquei assim boba, porque eu disse assim, Senhor, olha aí, o Senhor me ensinou isso e eu nem fiz faculdade, então eu confirmava assim para mim aquilo que o Senhor estava cuidando, né? Isso. Porque Já teve mais gente que às falou vezes a isso gente mesmo. Fala, nossa, quando eu fui estudar, eu vi que eu já fazia aquelas coisas, né? Acho que o já próprio fazia Espírito Santo isso, vai inspirando, mostrando como fazer, né? E o que isso, você foi isso. estudando, né? Por conta, né? Que maravilha. Que legal. E aí E você eu ia dar não os tem tanta treinamentos. habilidade, não, Juliana? Não. E você O disse que não quê? tem, então, tanta habilidade Não, manual, então? então, eu tenho, só que eu, né, modesta à parte, É. eu tenho alguma habilidade. Eu tenho, assim, eu sou uma pessoa criativa, então eu tento Uhum, fazer alguma coisa, eu tento inovar, né? Então, assim, eu uhum. busco isso, assim, inovar, mas sempre com Ah, que legal. prioridade à palavra de Deus, né? Então, eu estou ali inovando, mas aquilo ali não substitui a palavra, né? Então, eu tô nessa linha. E e dos livros que você leu, tem algum que te marcou, que você goste muito, que você quer indicar pra gente? Tem. Tem Hum, o Primeiros Passos de Sandoet, hum, eu gosto muito. Os Princípios do uhum, Ensino, Sandoet também, que eu gosto muito. Esses foi Primeiros Passos, foi o primeiro livro um dos primeiros livros que eu li e me ajudou muito também. Então, hum, para quem está começando agora ou quem já está também há muito tempo, ele é um livro assim de estudo, né? Então você volta lá de vez em quando, né? Então eu gosto uhum, muito. E hoje eu não estou lendo livros assim em relação ao Ministério Infantil, eu estou lendo alguns livros em relação ao crescimento espiritual, né? Da palavra de Deus, né? Eu quero entender mais a palavra de Deus. Então, eu estou lendo alguns livros. uhum, E tem um que é muito bom, que eu estou até com ele aqui, que eu estava lendo, que é esse aqui, uhum, que é As Disciplinas Espirituais. E ele é muito hum. bom, eu acho que é para todo cristão ler. Ai, que Que às vezes a maravilha. gente E esquece, você, né, das você disciplinas. já publicou alguma coisa ou gostaria de publicar? Então, eu Livros, não publiquei. artigos, gravar um CD? Tem vontade ou não? Olha, gravar CD, na época, quando eu iniciei, assim, com os recursos, né, sucata, eu gravei um Aham, DVD. Eu fiz um DVD por conta própria. Fiz um DVD aham. mostrando algumas coisas. Então, assim, eu não tenho, assim, essa... Eu tenho essa vontade de escrever um livro, quem sabe. Uhum. Com as suas experiências com as crianças, né? Uma hora pode sair alguma Sim, coisa assim, né? A gente vai colecionando experiências, aí dá vontade de uma hora registrar tudo, né? é Que verdade. legal, glória a Deus. Tia aqui trabalhando com as crianças esse tempo todo, o que que você mais gosta nelas? O que que você acha mais gratificante trabalhando com as crianças? A sinceridade delas, né? Eu acho as Uhum. crianças, assim, pura não, mas sinceras, né? Elas são Aham. sinceras, elas falam, elas observam também. Então, essa Uhum. verdade delas, porque Uhum. hoje, infelizmente, a gente tem vivido em um mundo que gosta muito de ouvir a mentira, que acha melhor ouvir a mentira, a hipocrisia, É né? verdade. Do que a Muita hipocrisia, verdade. né?
Verdade. Então, assim, E eu as gosto crianças muito não, delas porque elas mostram quem elas são, falam do não jeito sabem delas. fingir, né? Não, não Verdade. sabem fingir. Se elas estão gostando, elas falam. Se elas estão achando estranho, elas dizem também, né? Então, acho isso o Uhum. máximo, assim. Gosto muito Ai, que de maravilha. trabalhar com elas em relação, assim, a ver também o crescimento delas. E eu gosto Uhum. também de ver os frutos, né, do trabalho. Só que o Senhor, ele é tão bom que ele não deixa a gente ver todos os frutos, né? Que a honra é dele, É, a glória é dele. Então, às vezes a gente para não vai sofrer fazer, demais. vai semear, mas não vai ver os frutos, É né? verdade. Outra Acho que pessoa vai ver. a maioria acho que a gente não vai ver, né? Muitos são E o espalhados, vão Senhor, para alguns lugares, vai sim, demorar a gerar frutos também. Então, é mas o verdade. Senhor, na hora certa, Tia Michelle, ele mostra algum, na hora que ele olha aqui, é isso aqui, aí ele vai mostrar Uhum. um, e aquilo ali deixa o nosso Uhum. coração muito feliz, né? É Todos não, verdade. né? Porque a Para não gente não. desanimar, né? Para não achar que está sendo em vão, alguma Não é coisa a gente você, vê. né? Não sou eu, é Deus. É verdade, É desse jeito. é verdade. Que legal. E como costuma ser sua rotina de devocional? É diferente? Tem alguma coisa especial que você faz? Seu dia a dia, o seu momentozinho com Meu Deus dia a no tempo? dia. É. Então, no meu dia a dia de manhã cedo, eu tenho, antes de tudo, eu tenho meu momento com a palavra, né? Eu leio a Bíblia. E depois eu e Uhum. meu esposo, nós lemos um livro juntos. Nós temos um Que livro que a legal. gente lê juntos para filhos, para criação de filhos, então a gente conversa sobre isso. E a gente tem um livro que a gente leu juntos para nós mesmos, né? Nosso crescimento espiritual. E Estão fazendo depois isso eu agora vou. com um certo livro? Ou vocês sempre costumam fazer? Nós sempre. Nós o quê? Eu não entendi. Vocês estão fazendo isso agora, com o livro de agora que vocês estão lendo, ou é um costume que vocês já fazem com vários livros? Vocês sempre fazem isso? Não, nós estamos fazendo agora assim, desse jeito. E tem Ah, sido muito legal. gratificante, assim, tem sido maravilhoso. Mas, assim, a primeira coisa que eu faço, eu leio a Bíblia mesmo, eu tenho meu momento de meditação com a palavra. Com os meus filhos também, né? Nós estamos trabalhando no livro de João, fazendo um estudo sobre o livro de João. Então, eu tenho esse momento com eles também. Cada um aqui tem o seu Uhum. momento. Que legal. Muito bom. Você já conseguiu ler a Bíblia inteira, Tia Nenota, de capa a capa? Então, ainda não. É Eu difícil, ainda né? não. A maioria das É, pessoas mas que a gente pergunta, ainda não. De capa a capa, ainda ainda não. não, mas eu vou conseguir. É Tô muita nesse coisa, né, para ler. propósito. Tem coisa que a gente lê Sim. muito, várias vezes, né? Às vezes repete, e outras você acaba nunca lendo, né? Mas Isso, é bem verdade. interessante a gente poder ler tudo, né? Conhecer tudo. Mas não é fácil também, não. Não. É verdade. Ó, tem alguma experiência sobrenatural que você já passou com as crianças para contar pra gente? Alguma coisa que você fala assim, meu Deus, foi o próprio Deus agindo ali. Que experiência incrível. Teve alguma coisa assim? Quando eu estava ainda na igreja sede, né? Ainda não, nem sabia que, né, nós iríamos pastorear alguma igreja, né, aqui em São Luís. Mas Uhum. o Senhor, ele foi mudando a minha forma de ministrar para as crianças. Eu sentia que quando eu ministrava para as crianças, mudou, mudou para melhor, Hum, sabe? E eu via que acontecia alguma coisa ali. E uma vez eu estava ministrando para as crianças e eu comecei a falar sobre cura, né? As crianças estavam falando sobre cura. E aí, de repente, uma criança começa a vomitar, né? Lá na frente e tudo. E aí nós olha. oramos para aquela criança e tudo. E depois disso, o Senhor chamou o meu esposo para liderar uma igreja, né? Para ser pastor de uma igreja. Então, assim, eu via o Senhor, assim, transformando, fazendo uma mudança, né? E quando nós fomos para a igreja, aí aconteceu aquilo, de o Senhor dizer que quem trabalha com crianças, o Ministério Infantil não trabalha apenas com crianças, trabalha com famílias, né? Aquilo que eu falei para você. Uhum. Porque o Senhor, ele vai nos mudando, ele vai nos transformando para nos colocar naquele lugar que ele tem. Então, essa foi Legal. uma experiência muito
muito especial, assim, que eu guardo do meu coração até hoje, assim. E Uhum. a mais especial de todas foi quando nós estávamos nessa igreja, já, né, pastoreando a igreja, o meu esposo estava pregando e ele fez o apelo no final e uma moça foi lá na frente. E o meu filho mais novo, o mais velho, né, na época ele tinha acho que 7 anos, ele foi atrás dessa moça. E quando ele chegou lá em cima do púlpito, o meu esposo, né, o pastor Daniel, meu esposo, ele orou pelaquela moça, né? Ela estava ali aceitando a Jesus. Só que o meu filho estava ali assim esperando e não aconteceu nada. E eu chamei ele, vem cá. Aí ele veio todo triste. Ele, o que que foi? Aí ele disse, é porque eu queria aceitar Jesus, meu pai nem orou por mim. Aí Oh, eu, meu Deus! calma. Aí eu disse, calma que vai dar tudo certo. Aí eu fui lá, e aí Que eu falei no ouvido do meu bonitinho! esposo, olha. E aí, e aí foi muito lindo, porque o meu esposo, ele se emocionou muito, né? Ele se emocionou. E nós nos emocionamos, né? Porque o nosso filho estava lá dizendo Uhum. sim para Jesus, né? Publicamente. Então, aquilo ali foi uma experiência Iniciativa maravilhosa. Lembrar. totalmente dele, né? Foi. Que gracinha. Isso, o marido acostumado a ver ele todo dia, certo, né? Na igreja, nem se tocou que ele também estava indo para aceitar Jesus, né? Que Eu achei bonitinho. estranho, porque ele não costumava subir. E eu vi ele lá em cima, Aham. né? E aí eu chamei ele, o que que foi que você tá ali? Aí, é porque eu queria aceitar Jesus, meu pai nem orou por mim. E aí Ai, depois ele, o pai dele. que bonitinho. Muito bom. Ai, Serenoca, eu vou fazer para você algumas perguntas agora. Aí você responde com uma palavra só, tá bom? Antes disso, deixa pra gente um versículo que você tenha como lema. É difícil escolher um só, mas tem algum assim que você queira citar, que fala, esse versículo é um lema para minha vida? Olha, eu vou falar um que é um lema, eu já falei até em outros momentos de live aqui, porque é um para todos nós. Ah, Gálatas 6:9, que diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque em tempo certo colheremos, se não hum, desanimarmos, né? Então, a palavra de Deus está olha, dizendo: se não desanimarmos, é porque tem uma possibilidade de haver o desânimo. Então, que você aham, continue persistindo, continuando, né? Se apegue ao amém. Senhor, porque no tempo certo nós colheremos. E, de certa forma, ele está ligado ao outro lá que você abriu quando estava desanimada, triste, né? Deus falou, continua fazendo, Com mesmo que lágrimas chorando, que na veremos. volta. Você está tá semeando com lágrimas, você vai voltar colhendo os seus molhos, né, com alegria. Tem uma ligação da colheita, né? Você está É semeando e vai verdade. colher. Muito bom. Que legal. Então, agora com uma palavra só, tá bom? É, um louvor que você goste, que você esteja ouvindo bastante ultimamente, não sei, ou que te Eu, marcou. eu tô ouvindo. Ai, meu Deus, qual é o nome da música? É, eu esqueci o nome da música, mas Qualquer é uma coisa, das que eu ouvi. Tu és soberano. tu és Eu soberano. não canto Um muito bem, aí cantor, eu não vou cantar. ou cantora ou banda que você gosta de ouvir. Um cantor, é só pergunta difícil. E agora? Ai, meu Gabriel Deus, na hora Guedes, da eu gosto muito das Gabriel, músicas dele. Gabriel, ele Guedes. tá bem alto, né? As músicas são E maravilhosas, o são lindas. Paulo César Baruch também gosto também. Também gosto, curto os dois. Um pregador. Meu esposo, Daniel, gente, eu aprendo tanto com ele. Olha, Sério, ele é a minha referência, assim, ele me ensina, eu aprendo, eu sento, eu fico, meu Deus, que coisa maravilhosa. Então eu gosto muito é de ouvir mesmo, ele pregar. que Ele. maravilha. Um lugar que você foi ministrar, de repente gostou de conhecer. Tem algum lugar que você foi e fala, nossa, amei ter vindo aqui. Não a igreja, ninguém vai ficar magoado, mas a cidade mesmo, de repente você gostou. Ai, Teve foram algum? tantos lugares, foram lugares assim. Mas tem Foi um muito algum? especial que eu fiz uma amizade muito grande, assim, e foi muito especial. Eu acredito que o Senhor me levou ali para ganhar uma família, assim, como minha, né, também. Foi lá em Imperatriz.
com a tia Carla, Olha, linda. Lá de Imperatriz Imperatriz, aqui no Maranhão mesmo. Maranhão mesmo. Olha, que legal. E que lugar você gostaria de ir que você não foi ainda? Fazer missões ou mesmo ministrar? Você fala, esse lugar eu gostaria muito de ir ainda. No Acre, Olha só. porque é um desafio muito grande, né? Muito longe. E eu Bem recebi também longe. um convite ano passado sobre isso, mas eu tive uma gestação que não foi para frente, né? Não evoluiu. Então, no meu resguardo, digamos assim, porque eu tive que fazer o procedimento, eu não pude aceitar o convite, né? Mas, assim, é um Acre, porque vai ser um desafio para mim muito grande, assim. Então, eu acredito que quando a gente Grande, sai da né? nossa área de conforto, eu acho que a gente aprende Uhum. muito. Conversei com o tio Jean de lá semana passada e ele mostrou algumas coisas que eles fazem lá com as crianças ribeirinhas. Um trabalho assim difícil mesmo, é tudo de barco, tudo muito distante, crianças assim bem isoladas do mundo, lugares assim que ele disse que fazia 15 anos que não passava ninguém pregando evangelho, distribuindo bíblias, aldeias, né? Bem perto da fronteira, assim. É um trabalho bem árduo mesmo, bem, acho que bem difícil, né? Tem que estar Isso, muito bem preparado mesmo. Totalmente sem conforto. já Sai mesmo, totalmente da imagino. área de conforto, né? E ele é muito empenhado nesse trabalho lá, muito bonito. É, Você gosta mais de ler a Bíblia de manhã ou à noite? Você falou que seu devocional é de manhã, né? Eu faço de manhã cedo, eu gosto de fazer de manhã De cedo. manhã. Gosta mais do É. Novo ou do Velho Testamento? Então, eu gosto muito do Velho Testamento, mas eu tô Hum, gostando muito agora, eu tô só no Novo. Mais do Novo, né? Até que Eu sou hoje Deus falou apaixonada algo tão pelo Velho. Eu maravilhoso gosto comigo, eu muito do tava Velho. lendo o Velho. Aham, É. E aí eu tava no que Velho legal. Testamento e o Senhor falou assim comigo tão maravilhosamente. Então, assim, eu não tenho assim uma preferência hoje em dia, né? Porque Aham. acho que a gente tem que. A Ela vai se Bíblia toda tem completando, né? se completa, né? E um livro da Bíblia que você gosta muito? Escolhe um. Eu gosto de João, o João, livro o de João. Evangelho. Isso, o Aham. Evangelho de João. Crianças grandes ou pequenas? Qual a sua preferência para trabalhar? Crianças. Não tenho Todas. assim uma preferência. E tem gente que se identifica, né? Tem uns que se Não, identificam, às se vezes, mais tiver com os uma. menores, outros com os maiores. Então, no início, eu preferia as crianças, no início do ministério, eu preferia as crianças pequenas. Uhum. Mas, só que hoje em dia, para mim, não tenho essa preferência, não. Para mim, se elas estiverem Uhum. lá, O eu importante é ser amo. criança. É. Ai, que joia. É, Deixa eu ver aqui. Você prefere mais organizar um congresso ou uma EBF? Já organizou os dois nessa igreja? Os Então, eu já dois? organizei um congresso, mas o O IF congresso não. EBF, não? Ah, Eu prefiro e aí? organizar um Então você vai. congresso. Então tá, aí você já tem a experiência, né, de como fazer. E prefere dançar ou cantar com as crianças? Então, eu prefiro pular, dançar. Eu canto também, assim, para elas. Não me peça para cantar aqui, que eu Ah, não canto nada. Mas eu prefiro dançar, assim, com elas. Eu sou bem é, animada em né? relação a isso. E visuais? Que tipo de material você mais gosta? EVA, espuma, feltro? Eu sei que você gosta Eu muito de gosto muito de sucata, né, para EVA, porque aproveitar, transformar objetos. eu gosto muito de EVA, porque o EVA, ele dá para gente fazer tudo, né? Com a pá, dá para gente Mais fazer o versátil, né? repulsa, faz a diferença, né? Aham, Colorido, tem um monte de cor, é baratinho também. Então, eu gosto muito do verdade. Já tem EVA. gente que fala, eu não consigo cortar EVA, não me entendo com EVA, tem gente que é assim, né? Certo? Tem gente E que nas diz. festinhas de criança, nas festinhas, você gosta mais dos docinhos ou dos salgadinhos? Festinha de criança é tudo de bom, né? Ai, gente, olha, tô entrando em uma fase, né, fitness. Mas eu gosto, Bom, eu gosto do docinho, eu como é, salgadinho, mas eu gosto mais do não docinho, dá pra né? escolher, tá vendo? O docinho, que Eu consigo legal. ficar no docinho. Ó, eu vou deixar agora então alguns minutinhos para você. Preparou alguma coisa para ministrar rapidinho? Para Então, uma quero falar ideia uma para coisa rapidinho.
Tá. Aí depois no final a gente ora junto para encerrar, agradece o povo aí, tá bom? O momento é seu agora, vai lá. Então, gente, eu trouxe aqui uma mensagem para o coração de vocês, né, de todo mundo que está nos ouvindo. Eu queria falar para você, papai, professor, líder, pastor, para dizer para você que Deus, ele nos criou de uma forma linda e maravilhosa, mas o pecado, né, ele quebra com tudo, né? Ele tira tudo. E até o nosso brilho ele tira, o sorriso ele tira também. E o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que a gente pensa, fala que não agrada a Deus. E muitas vezes a gente fala essa palavra só para as crianças e a gente não se coloca nela, né? Porque nós somos pecadores e muitas vezes o que acontece? Nós somos invadidos pela inveja, pela ambição, pela competição. Talvez você está aí na sua casa e nesse período você tenha se sentido um inútil ou uma inútil, porque você olha todo mundo fazendo alguma coisa e você não tem ideia para nada. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que habita em mim, que me capacitou para fazer algo, ele habita em você também. E ele quer usar Amém. você do seu jeito, da sua forma, da sua singularidade, porque o Senhor, ele nos criou diferente, cada um do seu jeito. Então, não deixe que a comparação, que a ambição por honra, que essa vontade de crescer, de ser o maior, de ser o primeiro, de ser reconhecido, tire a sua alegria, né? Mas entregue tudo que você tem para o Senhor, né? Decida ser servo, decida servir, decida ser o último, decida ficar escondido, para que o Senhor apareça em você. E quando a gente decide fazer isso, o Senhor, ele muda o nosso coração e ele traz a alegria que só ele pode dar. Então, confie em Deus, não se compare, não se sinta um inútil, use o que você tem para a glória de Deus e não para ser reconhecido por homens. Amém? Amém. Que fofo, amei esse escovão aí. Que legal, É tia um Lenoca. Mostra pra espanador gente o aqui. que é. É um Esse aqui é um espanador daqueles espanador. coloridos. Aí É, ele dos ficou parecendo um coloridos. Juquinha, né? Ficou parecendo aquele Juquinha do cabelinho, aquele Todo mundo nervosinho que diz, ficou né, do quem lado. é. Muito Esse fofo, aqui gostei. Vou procurar um dele. Que lindo. Muito bom. Tia Lenoca, eu quero agradecer a sua disponibilidade, tá? Você é muito simpática, muito fofa. Gostei muito de conversar com você, de conhecer um pouquinho. Deus abençoe sua casa, sua igreja, seu ministério, suas crianças, seu trabalho na escola também, todas as áreas da sua vida. Muito obrigada pela participação, tá bom? Uma hora quero poder muito trazer você aqui em obrigada. Campo Grande, fazer oficina. Você faz Amém. oficina com o pessoal, né? Você teve aqui em Sim, Mato Grosso do Sul, acho que não sei se foi em Coxim, aí eu ia, foi acabou não dando pouquinho. certo. Foi Coxim, né? Isso, aí eu Foi. ia. Aí acabou não dando certo. Falei, poxa, perdi. Mas vamos ter outras oportunidades, em nome de Jesus, tá Amém. bom? Muito Amém. Muito obrigada. obrigada, tia Michelle. Foi um prazer. Muito obrigada pelo convite, por pensar em mim para Amém. esse momento. Viu? Muito Prazer obrigada. foi Deus meu. abençoe você. Amém. Quero agradecer a todos que assistiram. Compartilhem aí depois para o pessoal assistir, que vai ficar registrado. E aí queria pedir para você orar para a gente encerrar, então, pode ser? Amém. Vamos orar. Sim, vamos orar. Vamos. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, Senhor, por essas pessoas que estão nos ouvindo. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar. Ajuda-nos, Senhor, e tira toda limitação, Senhor, toda vontade errada, tudo que não vem de ti, Senhor, e nos ajuda a alcançar outras vidas para ti, com a nossa vida, com o nosso exemplo. Ajuda cada um que está aí nos ouvindo nessa noite, que o Senhor possa abençoar e tirar todo o medo, toda paralisia, Senhor, tudo que tem paralisado eles de avançar e de fazer a diferença onde eles estiverem. Em nome de Jesus eu oro, te agradecendo pela vida da tia Michelle, da sua família, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, tia Nenoca. Foi muito bom falar com você, tá bom? Deus abençoe, uma Obrigada. boa noite para você. Fica com Deus, tá bom? E a gente se fala mais aí. Vamos ver se a gente consegue fazer algumas coisas depois que acabar esse tempo de reclusão, né? A gente está tudo doido para começar a fazer evento de novo, todo mundo com saudade, né, dos nossos movimentos. Verdade. Tudo foi cancelado, tudo parou, que a gente possa voltar a fazer aí uns movimentos, se encontrar nos congressos grandes por aí. Esse ano eu ia pela primeira vez pro Eu Amo Crianças. Eu Amo Crianças é esse, Que né, do legal. Brasil. É um Era meu seminário sonho ir, muito bom. todo ano dava errado. Nunca dava certo de eu ir. E aí esse ano paguei tudo, minha passagem da minha filha, inscrição, tudo.
fizemos camiseta, falei, esse ano eu vou. Aí parou tudo, falei, gente, mas que coisa, não é para ir mesmo, agora foi Vai ter. que vem. Ai, mas uma hora vai, ou a gente se encontra tudo no céu, vai ser melhor ainda. Não sei o que Porque vai Deus ser está uma preparando bênção para esse seminário. Tá bom? Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Uma Tchau, tchau. boa noite para você, muito obrigada. Paz para todos vocês, um beijão e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.